De volta com o nosso programa Tudo Posso, vamos falar de saúde da mulher. Menopausa é o período fisiológico após a última menstruação da mulher. O início da menopausa só pode ser considerado após 1 ano do último fluxo menstrual, uma vez que durante esse intervalo a mulher ainda pode ocasionalmente menstruar. Esse tempo de transição que antecede a menopausa é chamado de climatério, que representa a passagem da fase reprodutiva da mulher para a não reprodutiva. Nesse período ocorrem transformações no organismo feminino que aumentam a possibilidade de aparecimento e agravamento de doenças. Por isso, é preciso estar atento. No programa de hoje, nós estamos recebendo a doutora Poliane Prismic. Ela vai esclarecer todas as suas dúvidas. Tudo bem? Como vai, doutora? Prazer. Bem-vinda. Obrigada pelo convite. Esse momento da menopausa é um momento muito difícil para a mulher, né? Para a maioria das mulheres. Por que isso acontece? Por que não é encarado de uma forma mais natural? Na verdade, eu acho que o problema não é nem do ponto de vista só psicológico para a mulher, é do ponto de vista físico. De cada 10 mulheres que vão entrar na menopausa, 8 vão ter sintomas muito importantes. Qual que é o principal sintoma, Maria Cândida? É o que a gente mais escuta, calor. Então, ela sente um calor, assim. De repente você está aqui apresentando o programa, você começa a subir um vermelhão. Uma coisa que você olha para a pessoa e você nota isso. Você tem problema de ressecamento da pele, do cabelo, da parte vaginal. Isso mexe muito com a parte de autoestima feminina, porque você acaba tendo uma alteração muito grande na pele. Você começa a ter, muitas vezes, alteração no libido. Então, essa mulher começa a ter um problema sério, às vezes, com o marido. Por quê? Porque ela não tem vontade de ter relação sexual. Então, isso acaba afetando muitos parâmetros da vida da mulher. Fora isso, tem a parte psicológica, do que? De saber que, daquele momento em diante, ela não vai mais conseguir ser mãe. Salvo exceções, que hoje a gente sabe o que está acontecendo, que são mulheres que na menopausa usam óvulos de doadoras e engravidam. Isso está acontecendo atualmente, mas são casos de exceção. A maioria das mulheres, daquele momento em diante, pensa nisso. Daqui para frente, eu não consigo mais ter a maternidade. Então, mas muitas mulheres que têm filhos e que não querem ter filhos se incomodam com a menopausa. Sim. É por causa dos fenômenos físicos, né? O problema maior não é o psicológico, é o físico. Esse calor, essa ressecabilidade, alteração de humor, ela briga com mais facilidade, ela chora, então os sentimentos ficam mais intensos. É como se você tivesse uma tensão pré-menstrual num nível muito elevado por um período persistente. Não é só antes da menstruação, não, ela fica o mês inteiro assim. Então, isso começa a afetar muito as relações sociais dela. Todas as mulheres sentem isso? 80%. 80%. Então, de 10 mulheres, 8 vão ter problema, 2 não vão ter absolutamente problema nenhum. Aí entra a parte médica, não sentem nada, mas aí a gente tem a parte médica do problema. O que pode acontecer? Essa mulher pode começar a ter um problema, que é a osteopenia e osteoporose, que ela começa a ter uma fragilidade dos ossos. Então, uma coisa que é importantíssima é ficar de olho no osso. Muitas mulheres, apesar de não terem sintomas, se tem perda de massa óssea, se o osso está ficando mais fraco, elas têm indicação de reposição hormonal. Você tem o problema estético, então da pele, do cabelo, a parte da vagina, que começa a ter mais chances de ressecabilidade. Então, você fragiliza a pele muito mais fácil. Muitas vezes essa mulher pode fazer reposição hormonal para melhorar isso. Você tem a parte do humor, essa labilidade de humor. Ela fica muito nervosa e muito fragilizada ao mesmo tempo, nesse intervalo curto de tempo. Você com o hormônio muitas vezes melhora isso. Você tem a perda de massa muscular. Então, essa pessoa começa a entrar num processo que ela vai tendo substituição da musculatura por gordura e ela vai tendo uma facilidade maior de lesão de joelho, de lesão de ombro. Por quê? Porque ela não tem musculatura suficiente. Você vai tendo uma perda dessa massa muscular ano a ano. Com o uso da reposição hormonal, muitas vezes você reverte ou você até mantém essa massa muscular. Fora atividade física, alimentação adequada. Então, é muito importante dar uma atenção especial. Então, a mulher tem que intensificar a atividade física, deve intensificar a atividade física. Para você ter ideia, Maria Cândida, em qualquer idade, da importância da atividade física hoje, para doenças cardiovasculares, que ainda é o que mais mata no mundo, que é infarto, derrame, né, que é o AVC, acidente vascular cerebral. Hoje você considera o sedentarismo tão ruim quanto o tabagismo. Então, a pessoa que fuma e a pessoa que fica sentada no sofá sem fazer atividade física, em termos de risco, eles têm quase o mesmo risco. Você imagina a pessoa que fuma e senta no sofá. É uma tragédia. Sério.
E a mulher, quando ela entra nessa fase também da menopausa, ela está mais sujeita a ter as doenças cardiovasculares. Por quê? Os nossos hormônios, eles protegem a parede dos nossos vasos contra as placas de colesterol. Então, ela tem um controle maior, um autocontrole maior do que os homens para controlar o colesterol. A partir do momento que a gente entra nessa fase da menopausa, você vai tendo uma perda progressiva nessa capacidade. Você trouxe aqui um órgão, né? O Sim. órgão. O que a gente tem aqui? É o útero, né? Aqui é o canal vaginal, as trompas. Pode mostrar. Então, a gente tem o útero, dentro do útero, né? O canal da vagina, o colo do útero, as trompas e aqui o ovário. Tá. O que eu tenho aqui? Uma representação da maioria das doenças que muita gente escuta, mas não tem ideia do que é. Adenomiose, que é endometriose no meio da musculatura uterina. A endometriose nas trompas, no ovário. Pólipo dentro do útero e dentro do canal. A gente tem aqui os miomas. De cada 10 mulheres, 9 vão ter mioma até o final da vida. É uma coisa muito, muito comum e muito presente na nossa vida. E aqui o câncer de útero e o câncer de colo de útero. Tá. E isso tudo se previne com o Papa Nicolau, né? Isso se previne com o Papa Nicolau. Os miomas e pólipos, eles são causas frequentes de sangramento pós-menopausa. Então, a mulher entrou nessa fase de climatério, ficou 1 ano sem sangrar mais, de repente tem um sangramento. Se ela tiver um mioma ou algum outro pólipo dentro do útero, isso fragiliza a parte interna do útero, deixa mais fácil dela ter sangramentos, por exemplo, depois da relação sexual. Então, hoje, o que a gente recomenda muitas vezes? Que essa mulher faça um trabalho de prevenção, colhendo o Papa Nicolau a cada 6 meses, fazendo mamografia e ultrassom de mamas, realizando densitometria óssea, tomando mais cuidado com a parte cardiovascular, fazendo exames Isso cardiológicos, ultrassom de carótidas. Ela pode fazer mamografia e ultrassom a partir dos 35 anos, uma vez por ano. Densitometria óssea a partir dos 30. É uma coisa que a gente não sabia, mas hoje se sabe que você tem como prevenir mais cedo a osteopenia e a osteoporose. Quem tem mais chance? Mulheres como você. Clarinhas, loirinhas, que são as caucasianas. A gente sabe que a mulher loira, de pele clara, ela tem mais chance de ter osteopenia e osteoporose. Então, você fazendo essa prevenção desde os 30 anos, quando chegar nos 60, eu tenho menos chances de ter, por exemplo, uma fratura de fêmur, que é uma das coisas que mais mata nessa idade. Bom saber tudo isso. Bom, como que a menopausa chega? Ela chega de repente? Ela para, assim, para algumas mulheres chegam de repente, para outras mulheres ela pode ter até 5 anos de ciclos irregulares. Então ela começa a ter ciclo irregular por 5 anos e de repente só no último ano ela realmente para de uma vez. Parou de uma vez o ciclo menstrual. Na verdade, ela tem que ter 1 ano de amenorreia para a gente considerar que ela realmente chegou na menopausa. Esse período de transição é o climatério. Certo, o climatério, que você vai sentir tudo o que você me falou. Exatamente, você já começa a sentir. Na hora que para essa menstruação, ela sente muito mais. Normalmente pioram os sintomas. E daí quando que para de sentir? Só com a reposição hormonal? Tem mulheres, Maria Cândida, que vão sentir o resto da vida. Essas mulheres estão sujeitas a tratar isso por mais tempo. Mas a maioria das vezes, depois de 5 anos de reposição hormonal, isso melhora. É que a reposição hormonal é importante, ela ajuda você a manter a função dos seus órgãos melhor. Então, para mulheres que a reposição hormonal é bem indicada, você mantém mais a massa muscular, a parte estética você mantém mais, você mantém também a parte óssea. Então, muitas vezes a reposição ajuda. O que mudou muito atualmente é a forma que você repõe o hormônio. Antigamente se usava a reposição hormonal por comprimido. Né? E agora? Hoje, o que tem de mais novo é em forma de creme. Então, você aplica o creme na pele 1 vez por dia, diariamente. Por que a mudança do comprimido para a pele? O hormônio da pele, eles são hormônios biidênticos, eles copiam os nossos hormônios naturais. E eles passam 1 vez só pelo fígado, na parte da metabolização. Quando você usa o comprimido, o risco de você ter intercorrência com o fígado era maior. E você tinha um hormônio, que eram os estrogênios conjugados, que eles são menos parecidos com o nosso estrogênio natural. Então, as chances de doença, de trombose, era maior com o comprimido, com o creme é muito menor. Então, a gente pode comemorar. A mulher, apesar de todos esses problemas que acontecem na menopausa, a gente pode comemorar que as coisas estão melhorando. Graças a Deus, estão melhorando muito. Além disso, o que se usa? Além dos hormônios. Tem algumas mulheres que falam para mim, mas quem tem, por exemplo, câncer de mama, tem contraindicação de usar o hormônio
na pele. Mas ela pode usar os hormônios naturais, que são os fitoestrogênios. São substâncias naturais que vão melhorar alguns sintomas, como, por exemplo, o calor. Então, você tem outros recursos para pessoas que, assim, sabidamente não devem se submeter à terapia hormonal. Você tem outras coisas para fazer, por exemplo, reposição de vitaminas. Então, você melhora a pele, você melhora o cabelo. Você tem, por exemplo, o uso de vitaminas para manter a função dos olhos. A gente vai perdendo a visão com o passar do tempo. Hoje existem vitaminas que, lógico, chega uma determinada hora que vai mudar totalmente, mas que previne que você perca. Entendi. Então, são coisas para agregar e dar uma qualidade de vida melhor. Quem vai prescrever tudo isso vai ser o ginecologista ou o endocrinologista? Normalmente o ginecologista. É, porque eu sei de vários endocrinologistas que eles trabalham com isso. Com reposição. É. O que está acontecendo é assim, hoje existe uma especialização, que é a nutrologia, que é a nutrição aplicada na medicina. Esses colegas, eles têm diversas formações e eles acabam utilizando esses cremes hormonais. Eu fiz, apesar de ser ginecologista e obstetra, eu sou especializada também em mastologia e a parte de fertilização. Eu fiz nutrologia. Então, muitas coisas de reposição de vitamina, manutenção de massa muscular, eu faço para os meus pacientes de uma forma ampla. Porque hoje a ideia é a seguinte, a gente tem que abraçar esse paciente para deixar o menor número de coisas possíveis para ele adoecer lá na frente. Então, ter uma qualidade de vida saudável. Então, muitas coisas a gente começa já fazendo prevenção e você tem essa ideia de fazer reposição hormonal. Tem alguns colegas de várias especialidades que estão fazendo nutrologia, estão aprendendo a fazer reposição hormonal e estão fazendo no consultório também. Certo. Você pode engravidar no período do climatério? Pode. É muito raro, mas isso pode acontecer. Raro quanto? Mais ou menos 5%. Então, de cada 10 mulheres que estão no climatério, de cada 100 mulheres, melhor dizendo, de cada 100, 5 podem engravidar. Eu acho bastante, hein? Você não acha? 5%? Não. Conforme for ficando mais velha, isso vai baixando. Daí você tem 1% de chance. É bem baixo. Tá. E tem uma outra curiosidade, Maria Cândida. Aí, se você me perguntar esse dado, a gente não tem como falar. Quantas dessas mulheres que engravidaram continuam com a gravidez? Porque o problema é o seguinte, não é só engravidar. A maioria dos fetos vão ser criancinhas com problemas, são mal formados. Então, essa gravidez para. Então, a gente não tem essa taxa, mas de 10 mulheres que engravidaram nesse período, você pegando um grupo grande de mulheres, quantas realmente vão ter o bebê? Taxa baixíssima. A gente falou da idade, né, de 45 a 50 anos. Você falou que fora do Brasil, a menopausa... É mais tardia. É a partir dos 50. E por quê? Não se sabe. Não se sabe se é pelo clima brasileiro, que é mais quente, mas parece que os países tropicais, a taxa de idade da mulher é mais baixa. Dos 46 aos 48 anos, a maioria de nós vai entrar na menopausa. Na menopausa. Nossa, me dá até medo, doutor. Sabe porque eu acho que você tem que encarar isso com sabedoria. Então, o que eu acho sábio? Você se antecipar. A gente não pode repor hormônio em quem ainda não precisa, mas eu posso ver alguns sinais que você está tendo de que não estão te fazendo bem. Por exemplo, às vezes o que acontece nessa fase pré? Fadiga. Quem que não tem cansaço hoje em dia? Então a mulher começa a se sentir fadigada, ela começa a se sentir menos tolerante, ela começa a ter menos paciência com os filhos, com o marido, coisas que antigamente você curtia fazer, não está sendo legal. Muitas vezes, esses pequenos sinais são sinais de que você está com a testosterona baixa. Então, é um pré-sinal. Se está com a testosterona baixa, como que a gente faz para aumentar? Primeira coisa, atividade física. Segundo, manutenção de peso. Se engordou, você vai ter que perder peso. Vamos rever você, fazer sua estrutura corporal e ver o que você precisa perder e quanto. Porque isso faz a gente piorar as nossas taxas hormonais. E vamos repor testosterona em creme. Entendi. O legal então já é a prevenção. Sim, o interessante dessa reposição em termos de creme é que você individualiza o tratamento, porque a dose que eu uso para você pode não ser a mesma para mim e pode não ser a dose mesma para uma outra paciente. Você consegue individualizar e diminuir, aumentar conforme isso vai melhorando. Essa parte de reposição é sensacional. É sensacional. Isso melhora muito a qualidade de vida das mulheres. Mas isso não é a reposição hormonal.
Isso é só... É reposição hormonal também. Não é reposição hormonal para menopausa. É uma reposição hormonal que pode acontecer em qualquer fase da vida. Vou te dar um exemplo que não... exatamente. Vamos pegar uma situação que não tem nada a ver com a menopausa. Uma mulher jovem hoje que toma pílula, ela tem baixa de testosterona. Por quê? Todas as pílulas dão aumento do SHBG, que é a proteína ligadora de hormônio sexual. Ela baixa a testosterona natural. Então, essa mulher fica com libido baixo, fica com dificuldade de perder peso, da retenção de líquido. Se você repor o creme, se ela falar, não, eu não quero tirar a pílula, eu posso tratar a causa, eu não estou tratando o sintoma, mas a causa eu trato, eu faço uma reposição de testosterona nessa jovem e ela vai se sentir melhor. Olha que máximo, que excelente isso. Então, a testosterona é o grande elixir aí, é o grande segredo. O grande segredo e, assim, os bons hábitos. Maria Candida, a gente não pode esperar, não pode esquecer disso. Não adianta nada você ter medicina de primeira linha, medicações de primeira linha e você ficar sentado no sofá comendo pipoca. Não adianta. Você tem que fazer atividade física diária, você tem que, assim, melhorar a qualidade de vida. Então, sair, tomar um solzinho para melhorar sua vitamina D, mesmo que você reponha a vitamina D. A gente tem que cultivar hábitos saudáveis. Hoje, o brasileiro tem um problema muito grande, por exemplo, de sobrepeso e obesidade. As pessoas estão engordando muito. Então, o fato de você manter o peso já é uma coisa importante. Então, manutenção de peso e atividade física é obrigatório. Principalmente depois dos 45. Principalmente. Para nós mulheres, depois dos 25, a gente pode começar a ter problema. Bom, doutora, muito obrigada. Obrigada Venha a você, sempre, obrigada pelo convite. Volte sempre, porque esse assunto, a sua especialidade, é uma especialidade que tem muita coisa para falar. Sim, né? É muito ampla. Então, muito ampla. Foi o que me conquistou na minha especialidade. Muito bem, muito obrigada. Obrigada. Bom, no próximo bloco a gente vai falar da vida profissional para idosos. A coach especialista em recolocação de idosos no mercado de trabalho, ela já está com a gente e vai falar sobre isso. É daqui a pouco.